Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para toda vez que a gente postar um novo episódio, você já receber a notificação quentinha aí do novo episódio. E hoje eu estou aqui com o pastor Paulinho, posso te chamar de Paulinho? Fica melhor. E ele vai trazer o testemunho dele, ele vai falar da caminhada dele, dos desafios, vai trazer uma mensagem para nós, para a nossa caminhada, para quem de repente está recebendo um chamado, quem sabe esse podcast de hoje, esse episódio de hoje possa tocar no teu coração, ou tocar no teu coração para você compartilhar com alguma outra pessoa que você conhece, que é uma forma de evangelizar também. E é isso, nós vamos falar agora, eu vou passar a palavra para o pastor Paulinho. Seja bem-vindo, muito obrigada, pastor, por você dedicar esse tempo, por você trazer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, por acreditar nesse projeto que é a obra de Deus. Ele é todo pela obra, ele veio por revelação, demorou 2-3 meses para ser colocado em prática, e desde março que a gente está aí numa caminhada linda, só sobre a fé e pela guia do Espírito Santo. Então eu quero te agradecer do fundo do coração para doar o teu tempo para estar aqui com nós e sendo ferramenta do Espírito Santo no dia de hoje aqui com nós. Amém, Deixa Karen. a palavra contigo. Amém. Primeiramente, quero dizer que para mim é uma grande felicidade poder estar aqui, né, e ser chamado por você. É notório, desde que a gente entra aqui, uma presença diferente, né, que é a presença do Espírito Santo. E creio que o projeto que é dado por revelação, ele tem a maior garantia de todas, né? É lindo que é demais. Que quem prometeu é fiel para cumprir. Eita, glória, é mas isso se a gente aí. não vê às vezes o chão, pode colocar o pé, que ele vai colocar o chão, né? Então é uma honra poder participar aqui de alguma forma, estar com você, estar aqui no podcast com o nosso amigo ali que também está organizando tudo, que é fundamental para que isso aconteça, e tenho certeza que vai ser especial demais esse momento, até porque é o primeiro podcast que eu participo na minha vida. Jura? Show de bola, então, o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, amém. Isso aí. Isso aí, a gente nunca esquece, né? Maravilha, então começa contando para nós como que tudo começou, como que foi esse encontro com Deus, como que foi quando que tu conheceu Jesus. As pessoas não entendem, né? A gente fala de Jesus, a gente escuta falar de Jesus, mas é totalmente diferente quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente conhece Jesus a nível espiritual, né, pastor? Amém. Isso faz toda a diferença, porque aí acontece um divisor de água. Amém. Acontece um antes e um depois. Acontece uma nova personalidade, uma transformação onde você vai se restaurando e reestruturando aí a imagem e semelhança de Cristo depois que esse encontro acontece, né? Eu digo Amém. que, como eu discipulo muitas mulheres, né? É algo que eu peço e oro muito para que todas tenham o encontro com Jesus, para que elas possam vir a conhecer Jesus, a ter esse encontro que muda tudo, que faz toda a diferença. E a gente queria saber, e queria que tu contasse para nós aqui como que foi o teu encontro e como que esse chamado na tua vida começou a se desenrolar. Então, Karen, é impossível falar do meu chamado sem antes eu falar do chamado dos meus pais. Porque eu sou filho de pais missionários da década de 90, né? Então, quando eu vim ao mundo, meus pais já eram pastores, já tocavam algumas igrejas, né? Enfim. E quando eu começo a crescer, a criar minha primeira consciência, etc., é um momento que meu pai é enviado para uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, chamada Capão do Leão.
Nossa. Uma cidade bem pequena, assim. E ali foi alugada uma casa, né? O pai pertencia a uma igreja, lá do Rio Grande do Sul também. E foi alugada uma casa, e aí na garagem daquela casa eram feitos cultos missionários, Começou a igreja. Exato. E meu pai e minha mãe indo bater porta em porta. Chamando o pessoal. Exatamente. E foi... Eu lembro muito... Há outros episódios, né? Outras igrejas. Inclusive, parte da minha infância eu passei literalmente morando dentro de igrejas, né? Sim. Com meus pais. E... Cresceu na igreja, literalmente. Literalmente. Cresci na igreja. E essa não era a igreja, obviamente, que eu, né, pertenço hoje, que é a Palavra Viva, que é a minha igreja que eu congrego. Era uma outra igreja. E aí eu me lembro muito desse episódio do Capão do Leão, que eu acho que foi quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus. Foi uma época muito difícil, porque a igreja como o meu pai pertencia não era uma igreja de recursos, e obviamente quando tu é enviado, né, para uma missão com a sua família, necessita de recursos, né? E nem sempre se tinha esse recurso. Então, ali a gente viveu situações assim que foram provas que meus pais principalmente passaram, né? Como meu pai como sacerdote, minha mãe como a mulher que anda junto com ele, né? Eu vi provas de amor à obra de Cristo. Lindo demais. Eu acho que essa foi a minha primeira grande experiência. Ver meu pai e minha mãe, até me emociono falando, né? Largar suas profissões. Meu pai tinha um bom emprego, minha mãe também. Eles largaram tudo para viver a missão mesmo do evangelho. Eles são vivos ainda? Meu pai faleceu em 4 de agosto de 2023. Minha mãe é viva. E recente, sinto muita falta dele, né? Gosto de dizer que meu pai... Eu imagino. Eu perdi o meu também, não tem como a gente não ter saudade, acho que faz parte, né? O luto é uma coisa que eu acho que nunca vai embora totalmente, né? Tem uns estudos que dizem que é de 1 a 5 anos. Imagino. Depois aquele sentimento, aquilo tudo a gente processa diferente, né? Perfeito. E ele foi, digamos assim, meu primeiro grande herói, né? No sentido de eu ver ele realmente ver ele fazer a obra por amor de Cristo. E aí eu acho engraçado que às vezes eu chegava nas escolas, aí já tinha aquele papo, né? Isso era década de 90. O Paulo é filho de pastor, o pai do Paulo é rico, não sei o que, aqui é pastor. Tinha bullying sobre isso? Muito. Eu imagino. Década de 90 eu acho que era bem pior do que hoje, né? Que hoje tem muito cristão. Na nossa época o crente era visto como alienado, que roubava os fiéis, etc. E ainda era filho de pastor. Nós sem luz em casa. E o cara achando que tu tava nadando no dinheiro. Exatamente, por ser filho de pastor quando era criança, né? Então chegou até... São coisas emocionantes que a gente passou, mas teve situações de meu pai e nós ter que almoçar na Bergamota e não comendo bergamota no pátio assim, de casa que dava numa árvore e à tarde ter que ir para a igreja tocar a obra, né? Então, acho que a minha primeira grande experiência com Deus, pessoal, foi entender que tudo aquilo que a gente semeia no reino, tudo aquilo que é semeado com lágrimas, né? Como tem aquele salmo que eu acho muito lindo, a gente colhe de volta, né? É o famoso, você pode plantar chorando, mas em Cristo nós vamos colher sorrindo, né? Sorrindo e em abundância. Amém. Porque nunca foi sobre dividir um pão e nem dividir um peixe, foi sobre multiplicar. Amém. Lindo demais, né? Amém. Isso aí mesmo, multiplicar. Lindo demais. E tudo aquilo que a gente viveu lá no Capão do Leão, poderia parecer uma igreja pequena, acho que era uma igreja de 50 a 100 pessoas, foi um auge, né? Mas nos acompanhou até hoje. E ainda tem ovelhas do meu pai daquela época, do Capão do Leão, que moram em Florianópolis. Olha só. E no dia do velório dele estavam lá também. Imagina. Ovelhas que, quer dizer, são almas que ele ajudou a soltar, que ele ganhou para o Senhor. Exatamente. Lindo demais. O mundo girou, passou não sei quantos anos, mais de 3 décadas, e aí no dia que ele foi para a glória, as ovelhas também estavam presentes no velório, só. Se despedindo ali. Isso é bênção demais, é lindo demais, né? Exatamente. Então vê que a semente nunca vai embora, né? Nunca vai, ela só germina. Exatamente.
E aí, quando que foi aquele momento que o pastor Paulinho disse, uau, tô sendo chamado, vou ser pastor, meu chamado é esse? Então, eu vivi um momento muito intenso em Deus nesse episódio do Capão do Leão, né? Isso eu era muito criança, eu devia ter de 4 a 7, 8 anos, mais ou menos. Depois nós retornamos para Pelotas e depois, por um tempo, meu pai foi focar no profissional, por questões financeiras e tudo mais, e saiu de estar à frente de igreja, né? E quando a gente vai morar, a gente troca de cidade aí, meu pai vai buscar oportunidades em Caxias do Sul. Eu sou de Caxias do Sul, eu moro a vida inteira, nasci lá, né? Faz 15 anos que eu vim pra cá. Que legal, eu me criei lá. Ah, tu se criou, até praticamente meu conterrâneo. Então. Eu amo Caxias do Sul, Caxias do Sul me formou, acho. Às vezes as pessoas perguntam, por que tu gosta tanto de trabalho? Eu falei, tu não conhece os gringos de Caxias, né? Trabalham dia e noite. Exato, e sou muito grato por tudo que a gente viveu na cidade, os princípios e os valores, né, que a gente acaba adotando de viver lá. E aí comecei a estudar, comecei a fazer meus amigos e tudo mais. Admito que havia muitos traumas, né? Morando lá, em Caxias. Isso, em Caxias. Havia muitos traumas do conceito religioso igreja, pelo que eu havia passado por situações, né, do outro ministério que meu pai participava, que muitas vezes não conseguiram ajudar como havia sido acordado, etc. E acaba ferindo pelas necessidades que a gente passa, né? Então... Quantos anos tinha ali? Agora eu devia ter uns 11. Já uns 11 anos. Aí eu já tenho uns 11 anos, né? E aí eu digo não que eu culpava o ministério, porque eu sei que tinha suas dificuldades, eu culpava meu pai, mas sabe quando tu começa a pensar assim, pô, de repente não é isso que eu quero, essa vida de igreja para mim. Tu começa a se questionar. Exato, talvez não seja para mim, que aí ao mesmo tempo tu vê um tio, tu vê uns primos, tu vê os amigos, que às vezes não tem nada a ver com igreja, não tem que abrir igreja, não tem que fechar a igreja. E por que eu? Exato, né? E por que eu? Eu quero a vida desses caras que estudam, trabalham e são felizes, né? Eu comecei. Aí, quando eu faço meus 11, 12 anos, assim, é o que eu gosto de dizer, né? Às vezes as coisas de Deus acontecem no meio de uma bagunça que tu menos espera é ver Deus, ali tu vê Deus, né? Aí, enfim, eu estava na escola ali do centro, né? E aí deu uma briga. Aí que eu não sei que acabaram me metendo no meio da briga. Entrou de gaiato no navio. E tinha um monte de gente querendo me pegar de porrada. E tu nem sabia por quê. Aí uma pessoa que eu nem conhecia na época, ele acabou separando a briga, me protegendo, que ele era bem mais velho, tomou um monte de porrada por causa minha, né? E a gente ficou amigo depois disso, né? E você pensar, poxa, o cara me ajudou, nem me conhecia, né? E ele era da escola também. E nem me conhecia, vou virar amigo desse cara, né? E aí, onde ele falou, bom, Paulo, te ajudei aquele dia assim, agora tu vai fazer um favor pra mim, não? O que tu quiser, tu vai na minha igreja comigo. Tu é crente, né? Ele tava começando a ir numa igreja. E aí, na época, era uma igreja dessas de célula, G12, etc, né? E eu comecei a congregar nessa igreja. Fiquei aproximadamente 1 ano, né, nessa etapa dos 11 aos 12 anos, mais ou menos. Porém, teve um momento que eu comecei a andar com pessoas na igreja que eram pessoas que às vezes não te faz bem para a caminhada cristã, que também às vezes tem dentro das igrejas. Normal, né? E normal porque somos todos seres humanos, tá tudo certo, né? Exatamente. E aí comecei a andar com essas pessoas que às vezes são um pouco mais, que gostam de criticar a igreja, gostam de se zoar, de tá sempre um tirando com o outro, com a cara do outro. E aí, como eu era o mais novo, acabou que essa galera não me fazia bem, né? Por mais que Deus já me usava, já estava evangelizando, já estava, né, no meio da galera. Mas eu me lembro que no final do ano eu me senti abraçado na escola, pelos meus amigos que não eram da igreja, e na igreja eu me sentia como se as pessoas estivessem me excluindo, exatamente. E se aproveitando de qualquer erro meu para me zoar, criticar. Por isso que eu já fui líder de jovem algumas vezes, e pela graça de Deus, isso é uma coisa que eu sempre tentei ensinar, né? Que a igreja não é um local para ficar tentando aparecer com o erro dos outros. Mas sim um local para tu abraçar o próximo, para tu... Né? Então, se amparar no outro, se ajudando para se edificar cada vez mais na graça, né?
Exatamente. O nosso bispo, o Bispo Florino, nos ensina muito isso. O pastor Marcelo, que também estava aqui, ele fala muito sobre isso, né? De as tuas conversas ser conversas sadias, conversas boas, que te enchem do Espírito, não... E ali, nessa época, até por falta de maturidade, né, eu não sabia distinguir. A única coisa que eu pensava, né, como adolescente ou pré-adolescente, é que um local era aceito e amado, no outro local todo mundo me zoava. E aí vai chegar o verão, época de férias escolar. E eu tô com isso no meu coração, né? Ou seja, com o coração doído, porque já tinha tido uma experiência ruim no ministério do meu pai, agora eu caí de gaiato numa outra igreja, tô tendo outra experiência ruim. E aí o verão se passava na casa da minha avó em Pelotas, que é a cidade que eu nasci, né? E aí eu viajo, chego lá em Pelotas, minha tia disse que eles iam tirar um tempo em São José do Norte, que tem uma praia que se chama Mar Grosso, tinha umas cabanas lá, e disse que eu não queria ir junto, para ter esse momento com eles, né? Mas eu gosto de dizer que minhas tias são tias, assim, bem apegadas aos sobrinhos, né? Uhum. São como se fossem mães também, né? Uhum. Tias mães. Aí eu fui junto. E aí, quando eu estava indo, eu ouvia muito na igreja, faça um propósito com Deus, peça para Deus falar contigo. Só que nesse limbo, né, de sair desse ministério e entrar nessa nova igreja, Deus nunca mais tinha falado comigo. Ou tinha falado e eu não tinha percebido. Quanto tempo mais? 1 ano, 2 ali? Não, mais. Isso tudo foi uns 4, 5 anos. E como se tu tivesse tido um distanciamento da voz. Até porque eu era muito novo, né? Sim. Isso aí eu tô falando, tinha de 11 para 12 anos nessa época. Tu voltou tua atenção para outras coisas. Exato, até por talvez estar um pouco machucado. Né? Não é que ele não estava ali, de alguma forma não estivesse falando, né? Isso, eu que pela minha falta de maturidade, pela minha falta, que é da idade também, acabei tentando focar em outras coisas, porque toda a experiência que eu tinha, basicamente com a igreja, acabava me ferindo na época, né? Uhum. E aí eu viajo para o São José do Norte com a família, e aí a gente ia ficar 7 dias lá. E aí de ouvir as outras pessoas falando para falar com Deus, pedir para Deus confirmar, e etc. Eu orei, Deus, seguinte, eu acho que o Senhor não tem nada para mim. Não tá bom. As experiências das pessoas que eram para te representar na minha vida não tá legal. A não ser meus pais, mas meus pais, coitados, sofreram a vida inteira por causa do chamado. Mas, se o Senhor tem alguma coisa para mim, fala comigo nessa viagem. Porque se o Senhor não falar, eu vou entender que esse negócio de ministério, igreja e tal, não é para mim. Vai ser uma resposta, o teu silêncio vai ser uma resposta. É isso aí, vai ser uma resposta e eu vou largar de mão e eu vou fazer minhas coisas. E eu senti muita presença do Espírito Santo quando eu orei. Acho que talvez foi a primeira vez que eu senti assim, um quebrantamento do Espírito Santo ao ponto de eu me derramar, assim, sabe? Tu tava o quê? Próximo dos 20 anos de idade? Não, isso aqui eu tô falando é nos 11 ainda. Tu tá lá nos 11? Tô lá nos 11 ainda, entendi, tudo isso. Porque eu entendi que tu tinha ficado ali uns 4 anos... Dos 8 aos 11, 12. Entendi. Agora fez sentido pra mim, agora eu conectei aqui. Legal. Tá. É até bom, né, fazer essa linha, porque eu acho que eu devo ter feito isso no máximo 1 ou 2 vezes na minha vida inteira, então vai ficando organizado para mim também. E aí eu orei, a gente estava indo, né, orei isso. E aí chegamos lá em São José do Norte, passo o primeiro dia, Deus não fala comigo. Passo o segundo dia, Deus não fala comigo. Lembra que era 7 dias. Terceiro dia, Deus não fala comigo. Quarto dia, Deus não fala. 5 dias, Deus não fala. Sexto dia, Deus não fala. Chegou o 7º dia, o dia que a gente ia voltar. E aí eu me lembro direitinho. Tinha as cabaninhas. Eu gosto de dizer que São José do Norte, quando tá lotado, tinha 14 pessoas na praia. 3 carros. Lotada. É uma praia assim, bem de interior, né? E fica ali perto de Rio Grande, Cassino. É muito bom, uma praia maravilhosa. E aí eu me lembro que eu sentei na frente da cabana e falei assim, Deus, na realidade, então tá respondido, o Senhor não tem nada comigo, né? E aí nisso uma prima minha chega e fala assim, Paulinho, vamos caminhar na praia? E chamou o meu primo, que é como se fosse meu irmão mais velho, que é o Vini. E fala pra ele, vamos caminhar na praia? O Vini, vamos lá, Paulinho, vamos. Eu tava meio desanimado, né? E fomos dar a última caminhada na praia. E o clima tava bem parecido como hoje, sabe? Esse dia chuvoso, assim, caindo uns pinguinhos. Não era dia de praia, né? Chegamos na praia, as praias do Rio Grande do Sul são diferentes das de Florianópolis, né? São aquelas praias... Mar aberto. Mar aberto, que tu não vê o final.
E aí a gente começou a andar. E aí até a gente viu uns bichos bem... Como é mar aberta, parecem uns bichos diferentes, assim, né? E na beira da praia. E fomos, caminhamos, não tinha ninguém, a praia estava vazia, porque não era dia de praia e ainda o clima... Era um dia durante a semana e o clima estava chuvoso, né? E aí andamos e voltamos. Quando a gente está voltando, a gente vê assim, a uns 4 metros mais ou menos de distância, 5 talvez, umas palavras gigantes escritas em letras garrafais. A gente falou, como é que alguém foi lá e escreveu tão rápido, né? Deu tempo da gente ir e voltar, sendo que não tinha ninguém na praia. E aí... Eu sempre fui um pouco, quem me conhece sabe, né? Eu sou meio, enfim, acelerado às vezes, em alguns momentos. E aí eu olho aquelas letras e eu dou um grito, chuta que é macumba! E saio correndo para apagar, né? E aí quando eu vou apagar, minha prima grita, calma, Paulinho, não chuta, não apaga. Pode ser que seja coisa ruim ou boa, vamos ler. Aí eu, faz sentido, né? Aí a gente foi ler o que estava escrito na praia. Estava escrito exatamente isso. Jesus Cristo te chama para ser um pescador de homens. Nossa, não tinha nem como não arrepiar. O que te aconteceu ali? Tu disse, nossa, porque só tu sabia da conversa, os teus primos ali não sabiam. Para eles estava só uma coisa escrita. Exatamente. Mas para ti era o sentido do teu chamado e da tua caminhada para a vida. Entrou uma sensação na minha alma e me veio um pensamento assim, eu existo para Deus, Deus está me vendo. Nossa, que Deus lindo. tem uma coisa comigo. E ele me escutou, né? Exato, foi isso. Essa foi a minha primeira grande experiência individual, né? Que eu gosto de dizer que a primeira experiência foi eu ver a experiência dos meus pais com Deus, se entregar por amor, né? A Cristo, a obra missionária. A segunda foi essa, né? Essa foi um conversar direto contigo, né? Foi a primeira conversa individual com Deus que ele vai e responde, né? É isso aqui, ó. Tu queria um sinal? Tá bom esse aqui pra ti? Confesso que até hoje eu penso, será que foi um anjo? Será que Deus escreveu do céu? Será que foi alguém que escreveu e saiu correndo? Que de fato não tinha ninguém na praia, né? Foi algo muito forte. E ali eu entendi que Deus tinha um chamado com a minha vida. E aí, depois que eu boto o negócio na cabeça, já era. Aí eu volto para Caxias e Deus me levanta. Eu ganho o Grêmio Estudantil da minha escola. Aí eu começo a evangelizar. Eu me lembro que quando fiz 14 anos e eu morava em Caxias, 13 anos eu morava em Caxias, eu tinha já diversas células que eu coordenava. Nossa, olha só, com 14 anos. Sim, mais de... Tudo muito novo, né, muito novo, pastor? Eu ganhei o Grêmio Estudantil da minha escola, brigando com gente grande, com 70% dos votos da época, né? E muito por ser uma imagem de liderança da escola. Os aliados do PV, peguei só os loucos, eu tava levando para a igreja, montamos uma chapa e ganhamos. Olha, né? Só. E ali Deus começou a me usar, um mover assim, sobrenatural. E aí, com 14 anos, meus pais resolvem se mudar para Florianópolis. Mas para selar esse momento, né, de Caxias e etc., até os 14, foi quando eu entendo que Deus... Mais do que Deus, né? Eu comecei a entender que Deus ele tem propósitos e esses propósitos eles são de maneira individual com você. Porque por mais que os outros te falem e seja maravilhoso ouvir o testemunho dos outros, como você está ouvindo agora o meu, é maravilhoso você ver as bênçãos de Deus na vida dos outros. Sim. Quando Deus fala contigo, isso gera uma experiência única e que vai moldar a tua vida. Que nem, por exemplo, eu creio que tu só tem a revelação de Deus na tua vida, de quem Ele realmente é, no momento que Ele se manifesta para ti e tu tem um relacionamento individual com Ele. Que nem na Bíblia. Qual foi a primeira vez que a Bíblia diz que os apóstolos adoraram a Jesus? É quando Jesus entra no barco, naquela tempestade que os apóstolos estavam com medo de morrer. E aí a Bíblia diz, e eles o adoraram. Porque eles já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus multiplicar o pão. Escutado falar dele. Já tinham visto tudo isso. Mas aí eles não tinham vivenciado um milagre na vida deles. A experiência de estar com Jesus ali, vendo o negócio acontecer. Exatamente. Né? E a vida deles não ser naufragada porque Jesus está no barco.
Então, eu acredito que a gente só entende realmente quais são os propósitos de Deus na nossa vida quando a gente coloca Jesus no nosso barco, né? É lindo demais isso. Bom demais. E quando a gente se permite a viver isso, Amém. né? Que nem se a gente for fazer uma leitura do teu relato aqui, teu primeiro momento, primeiro você dobrou o joelho. Você primeiro dobrou o joelho, depois você pediu, Amém. e aí você recebeu. Amém, amém. Então, entender, fazer essa leitura, tu se colocou disponível para poder receber isso dele. Amém. Talvez se tu não tivesse feito esse movimento, tu ia passar batido, ou essa escrita nem ia existir. Exato, não teria vivenciado o meu milagre, né? Mas teve uma pessoa que foi lá, se ajoelhou, o Paulinho, que foi lá, se ajoelhou e pediu. Amém. E disse, eu não estou abandonando o meu chamado, mas eu quero entender se eu tenho um chamado. Eu quero te sentir, eu quero te conhecer, conversa comigo. A tua oração tinha tudo isso ali dentro, né, pastor? Sim, exatamente. E aí ele disse, vinde a mim, pedir e recebereis. É verdade. Então tá. Pronto. Então eu acho que isso é muito importante, né, para quem está nos assistindo. Tá entendendo? Não tá entendendo? Dobre teu joelho. Uau. Vai orar. Precisa jejuar? Não tá escutando ainda? Vai fazer. Não escutou no primeiro dia, espera 7. Amém. Né? É isso aí. Então eu acho que isso é muito importante, porque talvez você tá aí, não tá entendendo a tua caminhada, tá atrapalhado, acha que teve experiência com Deus, mas talvez Deus tenha uma experiência muito maior para você viver, e talvez só o teu joelho dobrado já vai resolver tudo. E uma oração de coração, né? Uma oração simples de coração, tu disse, não tô feliz, não tô bem, tô atrapalhado, tô perdido, me responde, fala comigo, de uma forma que eu entenda. Amém. Foi simples assim. Exatamente. E às vezes as pessoas complicam, né? E fazem e buscam um monte de misticismo e uma coisa arada do caramba. E é só um joelhinho dobrado e uma oração de coração pro Senhor. E Ele vem e te dá. É o que eu gosto de dizer, né? Deus é infinitamente mais do que nos fala. E a gente só entende quem realmente é Deus quando a gente tem a nossa própria experiência, né? Como você falou, né? Esse podcast é fruto de revelação. É uma revelação que Deus te deu. E eu gosto de dizer que eu sou um cara que eu sou... Não sei se essa é a melhor palavra, mas eu sou viciado em revelação. Eu também. É bom demais. É bom demais, porque é uma experiência tua com Deus. Né, individual. Então, até mesmo na leitura da palavra, da leitura da Bíblia, né? Tu pode conhecer a palavra de ponta a ponta. Tem, inclusive, ateus que conhecem a palavra de ponta a ponta. Tu pode ler nesse sentido histórico, mas onde tu vai receber mesmo é quando tu pedir para o Espírito Santo te revelar o que está na palavra, né? E olha que lindo, é exatamente isso. E aconteceu logo que a gente começou com o podcast, muitos desafios, algo grande espiritual se ergueu tentando derrubar, né? Uau. Então a gente teve muitos desafios assim, não foi fácil. São março, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Mas só Deus sabe os desafios que a gente teve em 4 meses. E teve um momento que eu fiz a mesma coisa. Que eu me ajoelhei e disse assim, eu acho que eu estava louca. Eu acho que essa revelação não era uma revelação. Porque tá difícil demais. E aí eu orei e foi uma oração de coração, assim. Eu disse, fala comigo. Me diz se é esse o caminho, se é isso mesmo ou eu que tô surtando no negócio. Aí eu fui para a igreja no domingo, Bispo Duda que estava pregando, ministrando a palavra, e só para te resumir toda a palavra, disse assim, não é porque tá difícil que não é de Deus. Amém. Não é porque tá difícil que não é o caminho. Daí eu saí de lá e disse, obrigado, entendi. Uau. Então, no teu caso foi na praia,
mas muitas vezes a gente está em casa e faz uma oração e vem um amigo fala, é a resposta. Você vai na igreja, ministra a palavra, vem a resposta. E se você quiser, você vive o sobrenatural todos os dias com Deus. É isso aí. Porque tudo que você pedir, precisar, Ele vai responder. Amém. Para te direcionar para o caminho certo. Né? Óbvio que você... eu quero uma Ferrari, né? Não estou dizendo que Ele não pode te dar, mas não é sobre isso a conversa, né? O fruto que a Ferrari vai dar. Nós estamos falando de fruto do Espírito, de querer estar no caminho de Deus e seguir esse chamado que você tem com Deus, só que pela nossa limitação humana a gente não está entendendo. É isso aí. Né? Então, basta um joelhinho dobrado e um coração entregue que a resposta vem. Amém. Amém. Né? Isso aí. E aí, quantos anos foi? Aí foi tudo muito cedo, né? Muito novo. Tu veio para Floripa, tu tinha o quê? 16 anos? 14 anos. E aí eu veio congregando na mesma igreja que eu congregava em Caxias. Só que, assim, eu não vou falar mal do modelo G12, né? Não sei se você... Não conheço. Enfim, é uma organização de gestão para crescimento da igreja, digamos assim. Pega uma visão celular, aí tem 12 líderes, embaixo desses 12 líderes, esses 12 líderes podem ter mais 12 líderes, e assim vai se criando as redes, né? Tipo uma rede. Tipo uma rede. Tá. Belíssima colocação, né? E não é que eu seja contra, mas, digamos assim, eu comecei a entender, e era muito difícil para mim entender as coisas, porque eu era muito novo e já tinha muita responsabilidade. Porque, além disso, eu também já era o líder do teatro na Serra. Então, tinha células e líder do teatro. E antes disso, em Caxias, tinha ganhado o Grêmio Estudantil da minha escola. Aí, quando eu venho para Florianópolis, eu começo a me desenvolver no teatro, também já abro algumas células, isso tudo com 14 anos. Só que não estava mais fazendo sentido para mim pertencer a esse sistema G12. Reforço, eu sei que tem pessoas que são muito abençoadas, eu tenho amigos que são pastores de igrejas que trabalham com esse estilo. Eu não estou falando mal, estou falando que para mim não fez mais sentido. E talvez era tempo de mudar. Eu creio que isso. Né? E mais do que isso, eu creio que eu nasci para congregar na Palavra Viva. Eu vou chegar nesse ponto, né? E aí não fez mais sentido para mim. Por aquele tempo tinha feito muito sentido, mas não fazia mais sentido, até porque a gente era muito cobrado, mesmo sendo... eu gosto de dizer assim, não gosto de usar a palavra voluntário, mas eu não era um profissional contratado pela igreja, obviamente, né? Eu era um voluntário, nem pastor era na época, era um líder que vivia de segunda a segunda na igreja, glória a Deus por isso, amém esse momento, mas eu era cobrado muitas vezes como se eu fosse pertencente a uma empresa, em termos de resultado, relatório, papapá, e glória a Deus, eu sei que as igrejas que trabalham assim, muitas delas fazem um trabalho muito lindo e ganham muitas vidas para Jesus. Mas para mim não fez mais sentido. E é óbvio que não por só ter esse sistema, mas por X motivos, também, como todo relacionamento, eu tinha algumas feridas abertas ainda com isso. Sim. Ao ponto que essas feridas começaram a me incomodar. Eu falei, essa ferida vai aumentar se eu ficar aqui. Para mim não faz mais sentido. Por mais que eu não fale mal, porque essa igreja me ajudou muito na minha formação também, de caráter, de líder, de comprometimento. É a base de muita coisa que tu é hoje, muita coisa mesmo, assim. E uma benção. Mas, enfim, voltamos à história das feridas, de eu ter visto o meu pai sofrer muito no ministério por amor a Cristo e etc., e passar suas necessidades. Tem mais coisas que eu não vou abrir, que enfim, são pessoais. Exato, né? E aí, de novo, essa questão da igreja que eu pertencia ser uma igreja que eu não ia mais para me alimentar da palavra, eu ia por ativismo mesmo. Já estava automatizado. E glória a Deus que veio o resultado, frutos foram feitos, eu fui muito abençoado na igreja também, mas eu sentia que não era mais aquilo que eu queria no momento, assim, para minha vida. E ao mesmo tempo... eu tinha uma visão, acho que da Bíblia, diferente, não só em questão dessa igreja, mas diferente do que eu via no cenário nacional naquela época. Agora eu tô falando 2006, 2007, que era o que? As igrejas eu sentia que pregavam muito mais o Antigo Testamento do que o Novo. Não tinha mais Cristo nos púlpitos, né? Sendo que o foco é o Novo. Claro, o foco é Cristo. Né? A Bíblia de ponta a ponta é sobre Cristo, né? E aí eu
E eu acho que foi assim, acho que naquela época o Diante do Trono estava acendendo, as outras igrejas, né? Era um período que a igreja brasileira estava começando a ganhar uma outra proporção, né? Saindo daquela questão da década de 90, que a gente era visto como os religiosos alienados, agora a igreja começou a ganhar força, né? E etc. Então a gente viu muita coisa acontecendo, mas de fato, nas igrejas que depois eu visitei, né, que eu participava, tu ia lá e tu via pregar sobre Jó, amém, isso que ia ponte para Cristo, eu creio, né? Falava de Abraão, amém, mas vamos apontar para Cristo. E eu senti uma falta de ouvir falar de Cristo nos púlpitos, né? E aí eu tive um tempo ali dos meus 14, mais ou menos, ainda durante os 14 anos, mas do início dos 14 até o final dos 14 anos, tentando me achar. E aí visitava uma, não dava certo, não dava... Aí, Deus é tremendo, o negócio é que quando é favor, são coisas assim aleatórias que acontecem, e no meio daquilo, bem, Deus te abençoe e acelera as coisas, né? É uma loucura. E tem um texto muito legal, bem aleatório agora, vou ser bem TDAH. Eu sou muito amigo do Júnior do X do Encontrinho lá dos ingleses. Foi pro final do Floripa Mil Grau, até com o melhor X da cidade. O cara é sensacional. E um dia eu morava ali perto de onde é o X dele, e eu tava conversando com ele, né? E ele me fez exatamente essa pergunta. Boninho, o que é o favor? Como é que tu sabe ver quando é o favor de Deus em algo, né? E eu falei pra ele, mano, é assim, ó, que nem eu quero uma air fry, né? Tô aqui falando contigo, eu quero uma air fry. Eu posso tentar sair pedindo air fry pra todo mundo, né? Eu posso crer que Deus vai abençoar com a air fry no momento certo e no descanso, porque realmente minha esposa queria uma air fry, né? E não vou me preocupar, vou descansar em Deus, eu sei que no momento certo... Tudo vai acontecer e vai conspirar a favor. Exatamente, vou continuar plantando as coisas que eu estou plantando e uma hora a air fry vai vir. Quando eu paro de falar isso, minha esposa tá vendo com o quê? Com uma air fry na mão. Ganhou no emprego dela, air fry. Então, isso é favor de Deus. É favor de Deus, né? Demais. E foi isso que aconteceu. Por quê? No meio disso tudo, eu ainda jogava bola. Eu treinei, né, em alguns times, etc. E aí, quando eu faço meus 14 anos e eu saio dessa igreja, que eu fico procurando uma igreja nessa faixa de idade, um dia eu tô na praia, minto. Eu morava no final das Gaivotas nos ingleses, eu perdi o ônibus para ir para aula, eu estava no período da tarde, e eu tive que ir até o centrinho para tentar pegar os ingleses que passavam no centrinho na época, que era uma rota de ônibus. Porque o das Gaivotas era muito espaçado naquela época, tinha poucos horários. Não sei como é que é hoje. E aí eu vou até o centrinho, perdi também o dos ingleses. Falei, não tem mais o que fazer, o próximo vou chegar às 3 horas da tarde na escola. Guri novo, né? Eu também já aproveitando a oportunidade. Aí, bom, já que não tem nada a fazer, eu vou pra praia. Aí eu chego na praia e tem 2 caras jogando bola, né? E aí, jogando bola, etc., treinando. Aí eu vou jogar uma bola, fazia tempo que eu não jogava. Sim. E aí eles falaram, tu joga bola? Eu já treinei aí, agora eu não tô parado, mas quem sabe não volta aí também, né? E aí comecei a treinar ali com eles, jogamos bola, ficamos amigos. E esses amigos me falaram, a gente tá congregando numa igreja, tal. Que por coincidência era a igreja que a minha tia que me trouxe pra Floripa, que tinha nos levado pra Caxias do Sul, a tia Nete, que eu gosto de dizer que é minha tia-avó, que é tia, mas é vó também, né? Que ela que criou minha mãe, que a gente ama muito. Ela tava congregando nessa igreja. Só pode ser de Deus, né? Vamos lá. Aí me convidaram e eu fui. E aí quando eu chego na igreja, tava o bispo Sérgio pregando. E na época era pastor Sérgio, né? E aí foi uma loucura. Porque eu tava acostumado com outro tipo de culto, um culto mais, sabe? Padrãozinho, né? Aquele culto mais, todo mundo com a voz mansa, tudo certo, no horário, tudo, cada parte do culto. Aí eu chego, a igreja dos ingleses não era grande como é hoje. Ela era na Caverna no Adulão, isso 2007, né? A igreja lotava, acho que, não quero falar besteira, mas dava umas 50, 100 pessoas no máximo. Devia dar umas 40, 60, 50. E aí uma igreja bem pequenininha. Aí eu entro lá e vejo um cara novo pregando, que o bispo Sérgio, na época, o pastor Sérgio era muito novo pro meu conceito tradicional de igreja do Rio Grande do Sul, né? E aí, que loucura, um jovem pregando. Rapaz, e aquele homem pregava. E aí, daqui a pouco, ele começou a falar só uma mensagem cristocêntrica, evangelística. Eu
Meu Deus, já comecei a chorar, já comecei a me deletar. Que isso que eu tô sentindo aqui? Eu tô me convertendo de novo. Quantos anos ali? Que eu já tava quase nos 15 já. Uau! Quase nos 15. E aí eu me lembro que ele fez um apelo. Daí ele começou a entregar a palavra profética e as pessoas recebendo, chorando. E eu lembro direitinho que eu fui pro apelo achando uma loucura, né? Que eu nunca tinha ouvido um fogaréu desse, né? E aí eu fui pro apelo, aí ele foi lá e começou a entregar uma palavra pra alguém que tava na frente. A pessoa caiu de joelho chorando, e ele orando, aquela coisa. Aí daqui a pouco ele olha pra mim, eu olho pro olho dele, e aí eu... Não sei nem se o bispo vai se lembrar disso, mas é que essa imagem é tão forte pra mim que marcou, né? Aí eu olhei pra ele, assim, ele orando pelas pessoas, profetizando. Aí na hora que ele se levantou, assim, eu vi que ele tava cheio do Espírito Santo. E eu acho que eu nunca tinha visto alguém tão cheio do Espírito Santo. E aí eu achei. Aqui, o meu É que lugar. nesse homem que eu quero ser quando eu crescer. Esse é o homem que eu quero seguir como referência. É meu modelo. Né? E como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu nunca tinha achado uma pessoa a esse ponto. Sim, tu nunca tinha vivido isso e experienciado isso, né? Exatamente. Um evangelho de amor, de graça e revelação e poder de Deus ao mesmo tempo. E de entrega da pessoa ali, né? Tu tinha tido outras experiências maravilhosas, mas assim, a forma como aquele pastor ele estava se entregando para ser ferramenta do Espírito Santo, ele deixou aquilo fluir e aquilo entrar e o poder do Espírito Santo agir ali. Ele não ficou segurando, contendo ou controlando, ele fluiu, deixou fluir e tipo assim, esqueço-me de mim nesse momento, deixa tudo acontecer. Exatamente. E esse dia me marcou e eu disse, cara, achei, aqui é o meu lugar. Nunca mais quero sair daqui. Fiz isso em 2007, né? 2007. Quantos anos de Palavra Viva? De lá pra cá, nós estamos em 2025. Quase 20, né? Uau! Quase 20 anos. Quase 20. E ali eu comecei a andar com os jovens. E ali começou uma história, né? E eu sempre pensava assim, né? O meu pastor vai ser aquele pastor que um dia eu vou parar e vou pensar assim, como é que meu pastor resolveria? Eu nunca tinha tido isso, né, até então. E aí no Bispo Sérgio eu tinha isso. Porque eu sabia que o Bispo Sérgio era uma pessoa que realmente era imitadora de Cristo, né? E eu sei que o Bispo Sérgio tem isso com o nosso Bispo Flori, né? Então, que é a nossa referência também, né? Mas o Bispo Flori, ele consegue gerar isso nas pessoas, né? Ou seja, uma geração... Ele consegue gerar líderes que realmente exalam o amor de Cristo, sabe? É uma igreja que nunca desiste das pessoas, sempre está de portas abertas para receber as pessoas e não julgar ou tratar melhor um fulano ou outro fulano. É uma igreja que realmente, que independente de quem for, as portas estão abertas para te receber e ali tu vai poder te reestruturar, se reorganizar, vai poder realmente se levantar de onde tu tá. Então, e isso era uma característica que das igrejas que eu tinha passado eu não via tanto. Entende? Ou seja, uma igreja restauradora. Show de bola. E o que eu queria te perguntar, nessa caminhada tu falou dos teus desafios, né, o que mais te marcou nessa tua caminhada desde da praia, vamos dizer assim, até o dia de hoje, desde a escrita da praia até o dia de hoje, o que tu pensa e que tu lembra, que tu diz assim, isso aqui foi muito difícil para mim, mas eu superei, eu consegui passar por Deus, pelo meu chamado, eu consegui superar, mas foi algo difícil demais para mim. Tem alguma situação assim? Então, isso tudo vai sincronizar. Por quê? Aí eu entro na Palavra Viva, né? E aí, claro, teve momentos que eu fui mais intenso, outros momentos que eu não fui tão intenso, né? Mas, enfim, nesse tempo todo, principalmente ali depois de 2014, ali até 2018, mais ou menos, eu me entreguei muito forte ao ministério. Então, uns 2019, né? Para viver o meu chamado. A igreja realmente investiu muito na minha vida, né? E a gente teve uma oportunidade de ser muito bem treinado também. E fui líder de jovens, líder de teatro, já estava pregando e etc. Só que em 2019, principalmente ali final de 2018, início de 2019, eu resolvi
ir para a empresa familiar, trabalhar com meu pai. Eu trabalhava numa multinacional e resolvi ir para essa empresa familiar que a gente tinha. E aí eu gosto de dizer que eu fui mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo. E agora eu vou começar o meu vilão, a história do meu vilão, né? Aí o que acontece? Fiz uma formação em coach, fazia todos os cursos, todos os louco livros. Do curso. Pai, livre, curso e não sei o quê. Eu era louca do curso. E eu gosto muito de estudar. Eu, quando boto na cabeça que vou estudar alguma coisa, eu só paro quando eu tiver... saciado daquilo. Meu Deus. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo pra cá, empreendedorismo pra lá. Claro que aconteceu série de coisas juntos com isso que eu não teria tempo agora pra conversar. E algumas coisas são pessoais. E aí o que eu pensei? Comecei a pensar, cara... Eu acho que eu tenho chamado na minha vida. Eu não era pastor ainda na época, né? Tenho chamado na minha vida e tudo mais. Mas se você está pensando isso, Deus vai te dar um livramento agora. Mas eu acho que o meu chamado é só para eu ser um empreendedor rico e investir no reino, financeiramente. Eu vou na igreja, vou no domingo, vou uma vez na semana, mas eu vou focar em empreender. Me tornar um grande empresário. Empreendedor. Fortuna em 500, né? Que nada, meu filho, sabe de nada, inocente. E aí eu caí no meu vilão, que é o quê? É o trabalho. E aí eu me ausento das minhas atividades ministeriais na época. Se afastou do chamado. Me afastei do chamado. Ele ficou em segundo plano, terceiro, quarto ou quinto. Exatamente. Foi lá para baixo. Exatamente. Não que eu me afastei totalmente. Em alguns outros momentos eu ajudava aqui, ajudava ali, mas me afastei. Alguns outros anos não, principalmente quando entra a pandemia, eu me afasto total, né? E só focando em trabalho. E desenvolvimento pessoal. Sabe aquele negócio? Pare de falar com todo mundo, vá para sua caverna e volte um ano mais forte. Eu gosto de dizer, volte um ano traumatizado. E o chamado lá, só indo para baixo da lista. Exato, o chamado só, esquece tudo. Até o ponto... Aí, claro, o inimigo é sujo. O primeiro ano foi muito bom, o segundo muito bom, aí depois começa. Ladeira abaixo. Tu começa a colher o fruto disso, né? Por quê? Eu entrei numa questão de entender que pela força do meu braço e pela minha capacitação eu conseguiria alguma coisa. Então eu creio que assim, Deus ele não te pune mais na nova aliança. Isso não existe mais no mundo espiritual. Isso acabou na cruz do Calvário. Mas se tu por opção escolhe na força do teu braço, tu tem o livre-arbítrio. Por mais que Deus, pela sua infinita graça, ainda mesmo assim... Ele ajuda. É o nosso presente bem-socorro, né? E eu fui muito para a força do meu braço. E ia fechar o negócio, batia na trave. E não sei o quê. E as coisas começaram... Torneira fechada. A andar em... E sabe quando... Tem uma frase que se falava muito antigamente, é o céu tá de bronze, né? Não acredito nisso, mas parecia isso, entende? Tipo, parece que... Pô, realmente eu tô colhendo a força do meu braço, e a força do meu braço não é o que eu quero pra minha vida. Tá dando. Não é. E a mulher que eu dizia que eu era... Teve uma vez que eu, enfim, tive um bom sucesso profissional. Eu pensei assim, na realidade esse negócio que Deus faz tudo por nós, os negócios não é bem assim, né? A gente tem que se capacitar e também colher, tem coisas que só eu conquisto. Meu Deus, por que eu fui falar essa frase? Depois que eu falei essa frase, Deus o livre. Tudo que tu pode pensar que poderia acontecer de ruim, aconteceu, né? E eu não culpo a Deus, não culpo ninguém, eu me culpo, né? Ter a autorresponsabilidade de me culpar. Tua conta e risco, tua escolha foi tua, né? Eu quis ir na força do meu braço. Então, e aí eu... E tu tinha já lido as escrituras, tu já sabia que não era por esse caminho. Nessa época eu já tinha lido a Bíblia 2, 3 vezes já. Então, e tu já sabia e mesmo assim, né? Então não tem... É por nossa conta e risco, né? Exatamente. E aí tu vai começando a entender. Até hoje eu tenho, com a maturidade, hoje eu tenho outro pensamento sobre desenvolvimento pessoal. Eu também não vejo que ele é um vilão. Não. Ele é uma ferramenta, ponto. Não pode ser teu Deus. Não pode ser teu Deus e ele tem que vir abaixo disso. Da palavra, exatamente. Total, a palavra tem que estar em primeiro. Exatamente. E aí eu me lembro que se passou 4 anos, mais ou menos, de 3 para 4 anos, eu com esse vilão, né? Acabou que eu trabalhei muito, eu mergulhei no mar digital de um jeito que vocês não têm noção, que é aí que o pessoal fica pensando, como é que tu sabe tanto, Paulinho?
Eu comecei em 2014 a fazer tráfego pago, né? Uhum. Mas nessa época eu falei assim, cara, eu vou mergulhar nisso aqui. Eu parei minha faculdade de Direito, eu parei de fazer tudo e mergulhei no marketing digital naquela época, né? E até nos momentos ruins a gente consegue pegar o que é bom, né? Então esse foi o bom, que eu consegui ter uma intensidade de estudo que hoje me colocou à frente do mercado, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Mas aí, enfim, passou-se uns anos, a vida desgringolou. Quantos anos tu ficou? Tu falou 2018 e 2019, né? Até o início de 2022. Tu ficou ali entrando tu se colocou no deserto, vamos dizer assim. Eu criei meu próprio deserto, digamos assim. O ser humano faz isso, né? Quando a gente quer ir na força do braço, a gente se joga no deserto. Muito boa essa colocação. E aí voltou aqueles pensamentos. Pô, olha meus primos não fazem mal pra ninguém, meus amigos, né? Vão lá, trabalhem, fazem seu dinheiro, tudo honesto, tem suas, né, namoradas, esposas, vivem a vida deles feliz e não tem que se incomodar com nada de igreja, com de chamado, não sei o quê. Que chamado? Porque eu tenho que querer isso, não posso trabalhar né, a ingenuidade. E eu me lembro que no final do terceiro ano, até os problemas de igreja lá do início eu tinha saudade, sabe? Às vezes aquelas coisas, pô, vamos ter que resolver, assim, muita saudade. E aí eu comecei a ficar perdido, né? E a palavra veio às pessoas, né? Os pastores, a liderança, eu sempre conversei, nunca perdi o contato com as pessoas, né? E até porque eu volto e meio e eu não parei de ir na igreja porque eu me desviei, alguma coisa assim. Não, tu só se afastou do teu chamado. Exatamente isso. Não de Deus. Exatamente. É diferente. Exatamente. Tanto que nesses 4 anos, principalmente nos últimos 2, eu estudei muito a palavra. Talvez foi uma das épocas que eu mais estudei a palavra, assim, sabe? Mas não adianta. Eu gosto de dizer que o crente só vai ver a plenitude daquilo que Deus tem para sua vida vivendo em comunidade. E numa comunidade cristocêntrica, né? Eu, no caso, a casa que eu congrego é a Palavra Viva, e creio que eu vou congregar pro resto da vida, que foi onde eu fui assistido, né? E sempre muito bem cuidado. E aí eu tenho um amigo que se chama Antônio, né? E aí eu, no meio dessa crise, agora estamos no início de 2022, ou final de 2021, não me lembro, o Antônio... Enfim, minha família estava passando por uma questão de necessidade, os negócios não estavam bem, etc. E eu sempre, como eu tenho expertise no digital, pensei, o que eu posso pegar aqui para vender para eu conseguir pagar as contas de casa? Eu ajudava, enfim, minha família, etc. E aí eu tinha uma biblioteca gigante. Eu devia ter mais de 1000 livros lá. Com certeza, muito mais. Eu não estou querendo ser modesto. Devia ter uns 2000 livros, assim, de ponta a ponta, assim, ó, que nem nesse móvel. E eu, cara, vai ser tu mesmo. Vou vender Tchau meus livros. pra ti. Mas eu, na minha cabeça, ia ser difícil, né? Eu peguei e montei um anúncio, vendo, né, e tal. E botei na internet. Meu Deus, de um dia pro outro, surgiu de comprador. E aí eu liguei para alguns amigos meus também mais perto, né? Aí um deles foi o Antônio. Antônio, tu não quer comprar uns livros? Quero, não vende para ninguém, deixa que eu vou ir aí. E aí o Antônio foi lá em casa e viu os livros, comprou alguns livros, e aí me convidou. Na época ele estava ali em Canasvieiras com o Bispo Duda, que foi onde nós nos conhecemos, né? Ah, sim. Isso, e aí me convidou para ir, eu fui, ele continuou, na época eu estava sem carro, sem nada, e ele ia me buscar todo dia de culto e me levava na igreja, né? O Antônio foi alguém fundamental para essa volta, porque ele sabia que eu era muito de trabalhar, e quando eu queria ir, ele ia lá e dava uma insistida. Vamos lá. E aí o Bispo Duda também, né, foi uma bênção na minha vida, né, me cuidou muito nesse tempo, né, e aí as coisas começaram a acontecer de novo lá em Canasvieiras, começaram a fluir, até que, pela misericórdia de Deus, comecei a servir do Pulse. Depois, numa época, eu assumi o Pulse lá também, debaixo da liderança do Bispo Duda, né, o Bispo Duda sempre trabalhando em mim, né, alguns traumas que eu tinha também, desde a época dos meus pais, né, e aí as coisas foram acontecendo. Até o dia que eu conheci a Patrícia, minha digníssima esposa, né? E eu já vou chegar onde eu quero chegar, porque eu tô contando tudo isso, né? E aí conheci minha esposa, né? Começou com uma amizade, depois a gente evoluiu. Hoje, né, a gente acabou casando, estamos casados, hoje ela está grávida. Ah, que legal! É o primeiro filho? Primeiro filho, né? Entrando no 6º mês.
A gente tem vivido o favor de Deus, né? E por que eu falei tudo isso? Porque eu creio hoje que eu descobri qual é o meu propósito de vida. Que é o quê? É reinar em vida. Eu creio que eu nasci para reinar em vida e ensinar as outras pessoas a reinar em vida. E o que isso quer dizer? Que quando a gente está em Cristo, né, quando a gente está em Deus, a gente não precisa correr atrás da bênção. Sim. Porque a bênção corre atrás de nós. É o que diz em Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e obedecerem, todas essas bênçãos te sobrevirão. É lindo demais, isso é muito forte. É uma das coisas que eu falo muito, inclusive para essas mulheres que eu discipulo. E quando me chamam para palestrar ou para ministrar uma palavra, é uma coisa que eu digo. Esse caminho ele é totalmente contra o fluxo do modelo de mercado. Exatamente. Você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que orar, você vai ter que se conectar, esse teu ouvido vai ter que estar conectado à voz do Espírito Santo para Deus poder te conduzir, não para um propósito de vida teu, mas para um propósito de vida divino. É isso aí. Que é totalmente diferente. Exato. E tu só vai conseguir se tu estiver escutando a voz e acatando o que essa voz vai te dizer, que é a voz do Espírito Santo, derramada pelo nosso Amém. Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. E é isso que eu creio, exatamente isso, que é o quê? Quando a gente não faz as coisas na força do nosso braço, mas sim, eu gosto muito de pregar sobre o descanso de Deus, né? Que nem Israel foi levada para cativeiro porque Deus falou, ó, trabalhem tantos anos, mas nesse ano descansa, deixa a terra descansar e etc. O que Israel fez? Arava a terra quando não devia. Dia e noite. Exatamente. Pra quê? Qual foi o tempo de cativeiro deles? Para cada ano que eles deviam ter parado e não pararam, Deus deu 10 anos de cativeiro. 70 anos, porque eles não descansaram. Então eu acho que se a gente... Eles cavaram a própria cova, né, pastor? Exatamente. Que é o que nós fizemos hoje em dia. Muito. Mudou, passou 2, 3 mil anos e não estamos aqui na mesma condição. E eu tenho um amigo, quando ele tá com algum problema, ele às vezes me diz a frase assim, já sei, tive uma ideia. Eu falo, meu Deus... Lá vem. Não faz, não esquece, não... Vai orar, vai pedir direção. Porque às vezes, no secreto com Deus, Deus te dá um insight, uma ideia. E tá bom. E resolve. E aquilo assim, ó, para de ser escoamento de tempo e dinheiro e energia. Quando você tá conectado a Deus, quando você dobra o seu joelho, você busca por essa guia do Espírito Santo, você elimina escoamento de tempo, energia e dinheiro, recursos. É isso aí. Tem uma passagem bíblica que diz assim, se não me engano, tá em Lucas, né? Qual é o general que indo para a guerra não se assenta para planejar? E qual é o arquiteto que construindo uma casa, uma grande obra, não se assenta para ver seus cálculos? Sabe qual é o nosso problema hoje, Karen? É que hoje a gente não se assenta para ver os cálculos ou para planejar a guerra. A gente faz tudo correndo. No meio do caminho. Tudo correndo e a gente não entende, nós seres humanos não entendemos. E Jesus ensinou para nós como é que a gente vai para a guerra e de que forma que a gente planeja a guerra. É se retirando em silêncio, orando, jejuando e lendo as Escrituras Sagradas. Amém. É simples assim, Senhor. Descansando no Senhor. Quando nós começamos, o Raul que está aqui filmando nós, trabalha nos bastidores, né, Raul? A primeira coisa que ele me disse, sendo do marketing digital, eu ainda não tinha recebido o chamado dos livros, ainda não tinha, eu estava bem perdida, eu estava na força do braço, sendo um pouco escutava a voz, um pouco não, eu estava naquela misturança de chamado com emocional, com trauma, estava aquela bagunça toda, né? Claro. E eu lembro que ele disse assim para mim, que a coisa que eu menos queria era entrar no digital. Eu não queria entrar no digital. Então, para mim, foi o maior desafio da caminhada, foi quando Deus disse para mim, tu vai ter que ir. Uau. Eu chorei um mês. Uau. Eu disse, eu não quero. Não, eu gosto de entrar muda e sair calada, eu não gosto de câmera, eu sou totalmente tímida para bater foto e tudo isso, mas eu sou boa de escrever e de outras coisas, né? E aí ele chega e diz para mim assim, tu tem que começar a pensar num funil de venda. E eu disse, tá, e o que esse funil de venda precisa? Daí começou a dizer para mim, não sei quantos stories, não sei quanto isso, quanto aquilo. Eu olhei para ele e disse, estou fora.
Tô fora, eu disse pra ele, porque eu sou mãe, filho para cuidar, meu marido viaja, né? O trabalho dele requer que ele viaje, então 3, 4 noites na semana ele tá fora. Então eu não posso contar com a rede de apoio dele. Claro. Não tenho familiares aqui, a minha mãe que eu cuido é deficiente física, ela ainda precisa de mim, Sim. né? E eu disse, eu tô fora, que eu não vou conseguir fazer isso aí. Daí eu disse para ele, eu tô só por Deus, se Deus me chamou, é o meu caminho, vamos do jeito que dá. Eu falei para ele. Perfeito. Eu disse, vamos do jeito que dá e deixa Deus guiar. Eu disse, porque não dá para mim entregar o que eu não tenho hoje para entregar. Eu disse, então eu tô só por Deus. E eu lembro que a gente começou com 269 seguidores, quando foi fevereiro de que ano, Raul? Vai fazer 3 anos. Oh. E daí eu lembro que a gente começou, e aí eu não entendia, até que um dia, em oração, em joelho, dobrado, Deus disse para mim que eu tinha que escrever o livro, que foi esse primeiro livro aqui. E aí eu disse, bom, não entendo direito que livro que é, mas vou começar a escrever. E aí eu comecei a receber em sonhos a estruturação e acordando de madrugada, 3 horas da manhã, e começou a acontecer. Quando acabou o primeiro capítulo, Raul me chama no Instagram e disse assim, tu viu que tem um post teu que tá bombando? Uau! E daí eu disse, qual que é? Uma fala lá, bem simples, que eu não sei o que o povo gostou tanto daquela fala. Em 30 dias, 10 mil novos seguidores. Uau. Em 30 dias. Então, às vezes a gente está tão fixado no modelo de mercado, que era isso que eu queria dizer, sabe? Isso. Com essa história. E que quando a gente descansa em Deus, a gente descansa e diz, tá, eu tenho isso para entregar. O resto eu tô só pelo milagre. Porque eu não tenho, eu não consigo. E ele vem e ele faz. É verdade. Ele entrega. Ele só precisa que você diga sim pro seu chamado, né? Isso. Que você esteja disponível, que o resto ele entra e faz. E isso é maravilhoso. O que você falou é exatamente isso. Por quê? Se eu não descanso, se eu me entreguei a Deus, se eu me posicionei, eu quero, e eu não descanso, e eu quero fazer do mesmo jeito, eu frustro o meu chamado. Total. Porque geralmente a maneira que Deus vai ativar as coisas na tua vida não é do jeito convencional, como você falou. Não é o jeito que o mercado trabalha as coisas. Deus fala assim, ó, a pessoa certa no momento certo, tu esbalou. E é outro fluxo. É outro fluxo. É outro fluxo. E acelera às vezes 10 anos em um, né? Nossa, isso. E dentro disso que você falou, eu me lembro exatamente. Eu estava no final desse ciclo ruim, né? Um dia antes do Antônio ir lá em casa comprar os meus livros, que eu digo que foi o dia essencial para eu retomar o meu chamado, o Espírito Santo me encheu, assim, sabe? Um dia, assim, tava na minha cama ali, normal, e aí o Espírito Santo me encheu no meu quarto, assim, de manhã cedo, mas me encheu de uma maneira, e a voz do Espírito falou comigo, Paulinho, se eu te entregar de novo o teu chamado, te entregar tudo que tu tem no teu coração e que tu tá fugindo, tu quer de verdade? Eu falo, que loucura, Espírito Santo. O que tá acontecendo aqui, mano? Sabe quando a gente é tomado por Deus? Uma presença que parece que tu é transportado. Tu entende que não é teu. Exato. Total, fica 100% certo que aquilo e aí, não é teu. O que eu fiz? Não, é que eu quero, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, não, eu tô perguntando se tu quer de verdade. Porque todas as vezes que tu quis anteriormente, na primeira dificuldade tu desistiu. Tu quer ao ponto de persistir mesmo dando errado? E eu, meu Deus, isso aqui tem uma loucura. É forte demais. E eu cheio do Espírito Santo, né? E aquela vez eu falei, eu quero. Ele falou, não, eu quero saber se tu quer mesmo. Aí eu entendi. É porque sempre que eu quis me entregar ao meu chamado, eu quis do meu jeito. Uhum. E quando as coisas não saíam do jeito que eu queria, ou as coisas principalmente não davam certo, o que eu fazia? Eu inventava uma desculpa e desistia. Uhum. Basicamente era isso. Porque é aquele, eu quero, mas quero do meu jeito. E dando tudo certo. Uhum. Mas ali eu entendi que quando tu te posiciona no teu chamado de verdade, é o querer, mesmo quando as coisas não saem do teu jeito ou dão errado. Ou tu não dá resultado, ou tu se frustra, né? Em alguma coisa.
Isso eu entendi. Eu falei por isso. Agora eu entendi. E eu digo mais. Quando tu tá no descanso de Deus, mesmo quando tu dá errado, tu entende, ó. Tá dando errado, mas tem um propósito nisso. Eu não vou desistir. Por quê? Eu tô descansando em Deus. E aí tu voltou e veio com tudo. Não. Aí vim com tudo. O Bispo Duda foi muito importante nessa época da minha vida, né? E ali a gente viveu grandes coisas em Canasvieiras. Hoje Deus quis, né? Hoje eu estou ali com o pastor Marcelo, né? Tem sido uma grande bênção. E o pastor Marcelo, ele tem instigado em mim a crescer anos em pouco tempo, né? Porque eu gosto de dizer, a minha ambição é quase zero. Não sei se é porque eu fui criado dentro de igrejas muito religiosas, etc, né? E ambição boa, que eu digo, né? Assim, saudável. De querer viver realmente a abundância de Deus, né, na terra e de viver o meu chamado, de tudo na plenitude do que eu tenho. E o pastor Marcelo, ele sempre trabalha muito isso em mim e muitas vezes me levando a lugares, né, que eu nem imaginava que fosse possível, assim, falando, né, como identidade, né? Então, e aí, por que eu construí tudo isso, né? É que o meu propósito de vida é reinar em vida e ensinar as pessoas a reinarem em vida. Mas, se o Bispo Florino não tivesse levantado uma geração de pastores que amam a Jesus, né? Hoje se tornaram bispos, boa parte, alguns deles, né? Uma geração que investe em pessoas, que cuida de pessoas, eu não estaria aqui. Sim. Porque é impossível tirar da minha história os meus pastores, os meus bispos, os meus mentores que me conduziram até eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Total. E eu vejo tanta gente, às vezes, batendo em igrejas locais, hoje tem os desengrejados. Eu sou do digital, né? Conheço muita gente do digital. E eu sempre penso, esses caras não sabem. Eles não sabem o que estão fazendo. E eu quero dizer para você que está aí, aprenda algo. É muito bom ver culto no YouTube, mas nada vai ganhar de você ter a comunhão em uma igreja. A igreja primitiva andava junta, e a Bíblia diz que todos eles eram abençoados e não havia necessidade nenhuma no seu meio. Eles andavam juntos. Então eu sempre gosto de dizer, eu acho que isso aqui é primordial. Para reinar em vida, você tem que andar com pessoas que reinam em vida também. E isso, eu sei que tem igrejas que não te entregam isso às vezes, mas você tem que procurar uma igreja cristocêntrica que exala o amor de Cristo e ter comunhão com seus irmãos, porque isso vai te fortalecer e isso vai te ajudar a você poder viver o seu chamado. E se a gente cria essa birra que hoje tem com igrejas na internet, que eu não consigo entender o porquê, né? Que é a igreja dos desengrejados, dizem que é a maior igreja do mundo, a gente começa a botar muitas vezes os jovens ou o novo convertido vendo a igreja de uma maneira religiosa, mas a igreja de Cristo ela não é religiosa, ela pode ter seus problemas, pode ter seus erros, como tudo na vida, né? Mas é a maior arma que Cristo nos deixou na terra para que a gente possa ter certeza da nossa salvação, que é o quê? Viver em comunhão. Por isso que o Espírito Santo está onde há dois ou mais reunidos em Cristo. Em Cristo, né? Então eu gosto sempre de dizer isso. É impossível falar da minha experiência de vida e de tudo que eu passei na minha fé e passo hoje no meu chamado, e hoje minha profissão também se tornou um chamado, né, com os meus negócios, seria impossível se eu não tivesse um pai que viveu a obra de Deus por amor, que me ensinou que eu devia focar em tráfego pago, se eu não tivesse o Bispo Sérgio como um grande homem de Deus, referência na minha vida, se eu não tivesse o Antônio, que é um amigão meu que me chamou para ir para a igreja reativar meu chamado de novo, se eu não tivesse um Bispo Duda que acreditou em mim no pior momento da minha vida, se eu não tivesse um pastor Marcelo que hoje Deus levantou aí para me levar para outros níveis de vida, e tudo isso não seria possível se não tivesse o Bispo Florim, que criou esse ecossistema de acordo com a visão que Deus deu para ele e o chamado que Deus deu para ele. Então, a mensagem da minha vida é essa, né? Que a gente tem que andar em comunhão. E é lindo demais porque eu te escutando falar que se precisou eles cumprirem o chamado deles. Amém. Para tudo isso acontecer e tu cumpriu o teu e eu cumpri o meu e assim por diante. Amém. Amém. Lindo verdade, demais, é isso demais. Aí, né? As coisas vão fazendo sentido, né? E para nós encerrar e fechar com chave de ouro essa conversa maravilhosa, qual é o recado, a tua mensagem que tu deixa para esse pessoal que vai assistir esse nosso podcast, esse episódio lindo e maravilhoso contando a tua história? O que tu precisa olhar para esse pessoal e dizer assim, ó, é isso. Vou contar uma história breve, tá? Nesse meio tempo que eu acabei focando na força do meu braço,
Teve um momento de extrema necessidade financeira da minha família, era eu que aguentava as pontas. Não era casado ainda, vale frisar isso, né? Morava com meus pais. E eu tinha que pagar um valor alto de conta, de dívida. Coisa assim. Tinha 2, 3 dias para levantar uns 10, 15 mil reais para pagar as contas pro básico e a gente conseguiu se mudar, inclusive. E aí eu tinha uns 500 reais na época. Aí eu pensei, bom, vou ter que achar alguma coisa na internet para fazer um dinheiro rápido, né? E o que eu fiz? Fui lá e perdi o dinheiro. Não deu certo. Aí fiquei sem nada. E aí eu me apavorei. Meu Deus, agora ferrou de vez. E aí eu fui orar. Deus, não sei mais o que fazer. E aí eu buscando a Deus, Deus me deu uma ideia. Cara, faz isso. Me deu uma metodologia de vendas ali. E aí eu fui lá, de um dia para o outro, apliquei a metodologia. Isso era no final de semana. Na segunda-feira eu tinha que ter o dinheiro para pagar as contas, né? E aí eu perdi na sexta, no sábado eu fui lá, apliquei a estratégia e tal, eu vi Deus me conduzindo, coisa de louco mesmo, só para quem é crente. E aí deu certo. Eu sei que eu levantei o dinheiro, nunca tinha feito isso na minha vida, né? Segunda-feira, 10 horas da manhã, quando eu precisava estar com o dinheiro, eu estava com o dinheiro na conta. Uau, que Paguei legal. todas as contas, a gente conseguiu se mudar na época, mas aí me veio uma coisa, tá? Se eu não tivesse perdido aquele dinheiro tentando fazer alguma coisa, eu talvez não tivesse me quebrantado ao ponto de Deus falar comigo e soprar o que eu tinha que fazer. Te ensinado um caminho novo. Exatamente. E aí eu aprendi algo. Que nós somos invencíveis. Porque em Cristo, um dia a gente vence. E no dia que a gente ia perder, é o dia que a gente mais aprende. Então você nunca perde. Você aprende. E é quando mais aprende. E aprende porque buscou ele. Exatamente. Porque Deus. aí ele vem e ensina. Exatamente. Para a honra e glória dele. É isso aí, lindo demais. Gente, encerramos aqui. Bom demais, pastor, bom demais essa nossa conversa, esse teu testemunho, esses ensinamentos que você trouxe para nós aí com o seu relato de vida, com o testemunho do seu chamado e contando para nós o sobrenatural que aconteceu, né, os teus desafios. E para você, eu já falo, comenta, compartilha, distribui esse episódio para muitas pessoas. Com certeza Deus tocou algo no teu coração ou está tocando alguma pessoa que você tem que compartilhar aí. E já aproveita e se inscreve no canal e diz para mais pessoas se inscreverem e ajuda a gente a evangelizar e a transbordar essa obra na vida de mais gente. Pessoal, obrigada, pastor Paulinho. Quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum encerramento? Patrícia, eu te amo. Lindo demais, hein? Tá grávida de 6 meses. Menino ou menina? Menino. Menino. É isso que eu digo sobre descansar e esperar a pessoa certa, né? Deus nos surpreende. Isso é importante demais. O nome é Arthur Paulo. Arthur Paulo, lindo demais. E Deus abençoe essa gestação, esse novo caminhar que é cheio de desafios, mas é padecer no paraíso. Literalmente é padecer no paraíso. Amém. Gente, obrigada. Pastor Paulinho, obrigada mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês aí. Tchau, tchau. Amém.